queridos telespectadores. O Raio-X de hoje é com uma amante das palavras, Ronise Aline, jornalista, escritora, professora universitária e doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua pesquisa é na área de mídia e novas tecnologias. Casada há 9 anos com Marco Antônio Abreu e mãe do pequeno Nicolas. Nascida em Rio do Sul, Santa Catarina, mudou-se em 1988 com a família para o Rio de Janeiro. Quando criança, teve aulas de piano. Por causa do pai, lia. Por causa da mãe, escrevia e até hoje escreve. Sempre leu, sempre escreveu e sempre com o mesmo sonho, tornar-se escritora. Agora, ela realiza esse sonho com o lançamento do livro O Dono da Lua. Vamos falar dele e contar a história. Com isso, vamos receber Ronise Aline. Boa tarde, Ronise. Seja bem-vindo ao nosso programa. O prazer é meu. Pode sentar. Ronise, o livro O Dono da Lua está sendo lançado pela editora Escrita Fina, né? Já tem data para o lançamento? Não, ele vai estar disponível nas livrarias a partir de novembro. O que a gente não tem ainda é uma data para a sessão de autógrafos, né? Então, isso a gente está esperando ainda uma definição da editora. Conta um pouquinho para a gente da história do livro. A história é sobre um menino muito curioso e que não aceita aquelas respostas que todo mundo costuma dar para a criança. Então, de repente, ele é uma criança que adora a lua, apaixonado por histórias de terror, adora assustar a irmãzinha menor com histórias de lobisomem, vampiro. E um dia, observando o céu, ele descobre que a lua sumiu. A lua sumiu e aí ninguém acredita nele. Ele vai tentar descobrir o que aconteceu com essa lua, porque ela não está mais no céu. E aí começa a aventura dele, né? E aí até ele dá de cara com o dono da lua. O resto é surpresa. E como é que foi a busca por publicar esse livro com as editoras? Esse livro está escrito há 8 anos, né? Então você vê que já não foi muito fácil. Conseguir editora no Brasil não é uma coisa muito fácil, né? E aí não entra nenhuma questão de qualidade do livro ou não. Muitas editoras já trabalham com catálogos fechados de escritores, então é muito comum, né? Você pega até depoimentos de escritores famosos que falam que para conseguir publicar o primeiro livro receberam várias cartas de recusa, né? Porque você manda o original para a editora te responde em seguida dizendo que está com o catálogo fechado, que não vai nem avaliar teu original. Então eu escrevi esse livro já há 8 anos, comecei a trabalhar, a tentar conseguir editora. Não consegui. Nesse meio tempo, eu engravidei, e aí você acaba engavetando um pouquinho os projetos, aí tive filho, ficou engavetado. E aí chegou uma hora que eu falei assim, pronto, né, que você começa a retomar aos pouquinhos as suas coisas profissionais. Eu falei, bom, acho que chegou a hora de eu tentar novamente colocar isso no mercado. E aí consegui. A Escrita Fina é uma editora que tem uma editora recente. Ela tem só 2 anos, mas ela tem uma equipe editorial muito boa, é uma equipe que trabalhava na parte infanto-juvenil da Rocco, né, que foi coordenar a Escrita Fina, e é uma escritora especializada em literatura infanto-juvenil. E aí eu fiquei muito feliz, né, de estar num lugar em que a literatura infanto-juvenil é valorizada, porque às vezes numa grande editora que você tem N gêneros aí, às vezes ela fica um pouquinho escondidinha, né? E estou na expectativa. Como foi sua resposta quando você viu que realmente a editora ficou interessada? Porque foi um sonho realizado, né? A gente vê pela sua história que você, desde criança, sempre foi amante dos livros. A gente pesquisou bastante da sua vida lá no seu blog. A Ronise tem um blog maravilhoso. O site dela também vai aparecer aqui embaixo para vocês darem uma olhada. E fala um pouco dessa emoção. Na verdade, eu acho assim, que eu acredito que é claro que você tem que, né, lutar, correr atrás, mas algumas coisas elas acontecem no momento em que tem que acontecer e é muito gostoso. Esse livro está sendo publicado graças a um amor de pessoa que é a minha editora Laura. A Laura era da Rocco. Antes de eu engravidar, eu tinha mandado para várias editoras, inclusive para a Rocco. Ela era uma editora assistente, ela leu o meu original, me ligou que ela tinha adorado o original, queria publicar, só que ela tinha que convencer a editora dela a publicar. E estava num momento de boom de livro adolescente. Então, só era livro adolescente, e aí ela me retornou, falou, olha, minha editora não está querendo infantil, só está querendo adolescente, mas eu vou tentar de novo. Foi. Ela falou, infelizmente não consegui. E aí entrei naquele processo que eu falei, né? Deixei engavetado, deixei guardadinho.
E quando eu decidi voltar a trabalhá-lo, né, junto às editoras, eu vi que tinha surgido uma nova editora no mercado, voltada para o público infanto-juvenil, e a minha surpresa quando vi quem estava coordenando a editora era a Laura, né? Aí eu entrei em contato com ela e falei, Laura, né, lembra de mim? Ela, você não publicou ainda Dona Lu? Eu falei, não. Ela falou, então é meu. É meu, eu quero, não fala com mais ninguém, né? Então, eu fiquei muito feliz porque foi a primeira pessoa que acreditou, né, no livro e que vai ser publicado pelas mãos dela. Mas você não se contentou apenas em fazer o livro, né? Você fez várias publicações, fez brincadeiras no site, campanhas. Nossa, de onde veio tanta criatividade? Bom, eu tenho uma escritora canadense, a Margaret Atwood, que ela fala o seguinte: ser escritor é ser um otimista, né? Primeiro você tem que acreditar que você vai conseguir terminar o livro, né? Porque muitas vezes você começa e você não termina. Depois você tem que acreditar que você vai conseguir uma editora, né? Muitos conseguem terminar o livro, mas não conseguem editora. Depois você tem que acreditar que você vai conseguir vender aquele livro, né? Pelo menos para alguém que não seja da família. Da família. E por último, você tem que acreditar que as pessoas vão gostar. Pois é, eu consegui vencer a etapa, né? Finalizei o livro e consegui a editora. Se você entrar numa livraria, na seção infantil, né? Hoje tem toda a seção separadinha, com vários estímulos para criança, né? E tudo. São zilhões de livros infantis. Então, eu acho assim, você lançar um livro, você faz uma tarde de autógrafos, e aquele livro vai para as prateleiras das livrarias, e aí? Uma mãe, um pai, alguém que entra para comprar um livro numa sessão infantil, no meio de tanto livro, né, escolher o seu, nossa, meio sorte, né? Pegar o seu, olhar, gostar e levar. Como é meu primeiro livro, eu sou uma escritora iniciante, eu resolvi que eu tinha que criar um interesse, um estímulo antes do lançamento dele, para que as pessoas ficassem com a ideia na cabeça, ficassem com o livro na cabeça e isso fosse, no momento do lançamento, já houvesse meio, né, um zum, zum, zum em cima daquilo. E aí, como para você trabalhar com mídias tradicionais, você precisa de verba, né? Você vai trabalhar com rádio, televisão, jornal, revista, você precisa de verba. E hoje em dia, com internet, você tem a possibilidade de, sem custo, ou um custo muito pequeno, você conseguir chegar até as pessoas que realmente são o teu público-alvo, né? Uma linha direta. Eu resolvi fazer essa campanha, que estou fazendo por conta própria, nas mídias sociais, né? Agora eu pensei, poxa, se eu fizer só um blog falando do livro, quer dizer, até o momento do lançamento eu não vou ter muita coisa para falar desse livro, né? Como é que eu vou chamar atenção, trazer as pessoas, né, para perto? A internet trabalha muito com imagem, né? YouTube é um sucesso, então vamos trabalhar vídeo, vamos fazer vídeo primeiro. O que as pessoas gostam? As pessoas gostam de ganhar brinde, né? Então vamos fazer brincadeira, vamos fazer promoção, vamos trazer curiosidades. Eu não falo só do meu livro, né, no blog, eu trago coisas de outros blogs infantis, de outras brincadeiras infantis, de artistas que trabalham com o público infantil, justamente o quê? Para aproximar as pessoas desse universo, né, e ficarem ligadas, acompanhando até o momento do lançamento. A gente viu até um vídeo seu que é um conto, né? Que você fez um vídeo muito interessante contando uma história e tudo mais. Tem também o próprio vídeo do elefantinho, de alguns personagens e tal. E assim, isso indica que essas promoções aumentaram, assim, já tem um público meio que definido já, aquela galerinha que já sabe que você pode contar lá no lançamento, já chamou aquele público, já cativou aquele público. Eu acho que quando você pensa numa campanha de comunicação, você tem que identificar teu público, né, primeiro, e de acordo com a mídia que você está usando. Então, eu estou usando mídias sociais, né, estou usando rede, internet. Quem são essas pessoas que vão acessar meu blog, meu Facebook, meu Twitter, né? Eu identifiquei aí 2 nichos. Primeiro, público que trabalha, pessoal que trabalha com literatura mesmo, então blogs literários. Só que os blogs literários também não dão muito espaço para a literatura infantil. Você tem muito blog literário voltado para a literatura jovem e jovem adulta, que ele chama. Mas aí você tem um outro nicho que é imenso, que é a blogosfera materna. Se você procurar blogs de mães falando de seus filhos, falando de empreendedoras, né? É um universo imenso. E aí você tem que entender como é que aquilo funciona. Não dá para você, por exemplo, ficar mandando spam, né? Ficar mandando e-mail não funciona. Mãe gosta de trocar experiência. Mãe gosta de saber se o que está acontecendo com o filho dela é normal, que está acontecendo com o filho das outras também.
E eu tenho um filho pequeno, né? Então, nesse ponto, me ajudou. Porque, além de eu fazer o blog, fazer a página no Facebook, fazer os vídeos, eu estou tendo um trabalho, e eu digo que eu trabalho assim porque eu estou fazendo sozinha, né? Quando é uma empresa que faz, ela tem toda uma equipe para fazer isso, de visitar os blogs maternos, comentar nesses blogs. E aí quando você comenta, tem o teu endereço do teu blog lá. Então você sempre tem uma visita de retorno, então eles voltam para conhecer. E aí muitos desses blogs já estão divulgando o Dono da Lua, colocando vídeo, querendo fazer promoção, querendo fazer sorteio, querendo fazer resenha do Dono da Lua, né? Então eu estou tendo, com o que eu estou fazendo aí nas mídias, eu estou tendo um retorno muito positivo de um público que realmente interessa, que são as mães, né? Que é quem vai comprar, de fato, em última instância, né? Grande parte, livro para criança, né? Então o resultado está sendo assim, muito gratificante até agora. Que bom, porque o livro parece que vai ser um sucesso com as crianças. Assim, os adolescentes um pouquinho mais para maduros já estão assim, nossa, quando vai ser o lançamento, quando vai ser o lançamento. Mas, gente, aguardem, porque já está chegando o lançamento de Ronise Aline. Vamos falar um pouco sobre literatura, Ronise. Quando você despertou para fazer esse ler e escrever, a gente viu que seus pais te influenciaram muito, né? Mas nem sempre, né? Eu tenho um pai em casa que me influenciou numa parte, mas em outras não me influenciaram, assim como minha mãe. Como é que você conseguiu adquirir essa paixão tão grande por ser escritora e agora está realizando esse sonho? Primeiro a paixão foi por ler, né? Eu desde pequena eu via meu pai grudado em livro, revista, jornal, tudo, e eu queria aprender a ler para... Inclusive a gente viu uma foto de um bebê no seu site com um livro. Quem era esse bebê, Ronise? Era você. Pequenininha. E Então, desde bebezinha comigo na mão. eu queria aprender a ler. E meu pai, do meu pai veio essa paixão pela leitura. A minha mãe sempre foi de contar história, né? Enquanto meu pai era mais calado, ficava lendo, minha mãe contava história da época de quando ela era pequena, das tradições da família, de lá, né, do sul de Santa Catarina, então tradição alemã, tradição italiana. Ela foi de contar muita história. E quando eu cresci um pouquinho, né, a primeira coisa que eu gostei de fazer, né, era escrever. Então sempre alguém me perguntava, o que você vai ser quando crescer? Eu quero escrever, quero escrever. Só que assim, você não escolhe como profissão ser escritora, né, ainda mais no Brasil é uma coisa complicada. Você tem que, né, ir por algum outro caminho antes. E aí, para mim, né, o que mais se aproximou foi o jornalismo. Tanto que a área que eu sempre gostei mais em jornalismo foi redação, mais do que apuração. Eu sempre gostei de contar história, né? Em jornalismo a gente também está sempre contando uma história de alguma coisa. Então eu fui contar história em jornalismo, mas eu nunca deixei de trabalhar a ficção. Eu sempre escrevi, até o momento que eu achei que aquilo que eu estava escrevendo, de repente alguém se interessaria a ler. E por que você se interessou pela literatura infantil? Eu sempre fui apaixonada por literatura infantil. Eu tenho uma coleção imensa de livros infantis que eu fiz para mim, né? Nem foi para o meu filho, assim. Antes de eu casar, eu já tinha muitos livros infantis. Até hoje, eu compro um livro infantil que eu gosto para mim, né? Nem é para a idade dele ainda. Eu acho que foi, apesar de eu escrever para adulto também, né? Acho que por eu gostar tanto de ler, por eu estar tão mergulhada nesse imaginário infantil, eu acho criança fascinante na capacidade que ela tem de se permitir, né? Um exemplo é o personagem do Dono da Lua, de se permitir acreditar nas coisas, né? O adulto, ele vai crescendo, vão colocando limites nele, né? Isso não pode, isso não é verdade, isso não funciona, isso não é assim, né? Você tem que pensar dessa maneira. E a criança não. Não é que a criança aceite tudo, né? Tem coisa que ela vai questionar e vai dizer assim, não, isso não é verdade. Mas ela se permite sonhar, ela se permite acreditar em mais coisas, né? E aí eu quis escrever um pouquinho para essas pessoinhas. Eu estava hoje, né, ouvindo a rádio e teve um pequeno comentário sobre as Crônicas de Nárnia, né, que foi escrito há mais de 50 anos atrás. E o autor, ele viajou bastante. Então, assim, tem vários personagens que a produção do filme deu muito trabalho tecnológico para fazer isso. Você já pensou em esse livro virar um filme? Porque você também trabalha com tecnologia, né? Então, assim, toda a tecnologia, a gente vê que esses filmes hollywoodianos, eles são muito bem elaborados e muito bem produzidos tecnicamente, né? E você tem aí a coruja, tem vários personagens. Você, quando fez o livro, por um acaso,
Passa um filmezinho pela sua cabeça, como isso aí seria nas telinhas? Pensar em cinema, pensar em virar filme no Brasil já é, assim, em complicado. publicar já, né, já é um passo, assim, publicar. Eu acho que a gente está crescendo muito no Brasil, né, até porque pensar em termos de filme, longa-metragem, ele é um livro pequeno para criança, ele não é um filme, não é um livro longo. Agora, o que a gente tem crescendo muito aí são as animações, né, você tem curtas de animação maravilhosos, ganhando prêmios lá fora. Então, é claro, imagina, virar uma animação seria o máximo. Mas uma coisa que eu acho assim mais próxima, que eu acho que me daria muito prazer também, é teatro, né? Eu acho que ele tem uma pegada que para teatro ele funcionaria muito legal. Assim, eu acho que se alguma uma equipe, né, algum grupo produtor de teatro interessasse, eu acho que ele teria uma boa pegada para teatro, né? E para animação também, mas a animação você já tem todo um custo maior, um pouquinho mais difícil. Algum autor de preferência, ou isso na verdade não é da maternidade porque você fez o livro antes de ser mãe. Mas como todo mundo diz, toda mulher nasce preparada para ser mãe. Né? Mas... tem duas coisas aí que... Bom, primeiro vou responder do autor depois da maternidade. Eu tenho duas escritoras, autoras de livro infantil brasileiras, não só livro infantil, né, que uma delas escreve também bastante livro adulto, mas que eu leio desde pequena e continuo lendo até hoje, que são Ruth Rocha e Ana Maria Machado. Ruth Rocha tem um livro que é meu livro preferido de criança até hoje. Assim, um livro que eu tiver que citar, cito o livro dela, e é um livro infantil, chamado Marcelo Marmelo Martelo, que foi um livro que eu acho que me deu um clique, né? Eu fiquei apaixonada por aquele menino que resolveu inventar nome para as coisas. Ele achava que a mesa não tinha cara de mesa, cadeira não tinha cara de cadeira, cadeira tinha que ser sentador, né? Porque onde você senta, e ele começa a mudar as coisas. Eu falei, nossa, que menino interessante, que menino inteligente, que percebeu que os nomes muitas vezes não têm relação com a função das coisas. E que menina inteligente, interessante, essa Ruth Rocha, que criou esse menino. Esse livro, Marcelo Marmelo Martelo, essa história principal, são 3 histórias nesse livro. E tem uma segunda história, quer dizer, a mais marcante para mim é a do Marcelo, mas tem uma segunda história que é o dono da bola. E aí, sabe aquelas coisinhas que inconscientemente ficam na sua cabeça e afloram e você não percebe, e um dia você se dá conta que você escreveu um livro chamado O Dono da Lua e que existe na história, né, alguns traços. Não é a história em si, não é que seja a história inspirada, né, no Dono da Bola, mas eu diria que mais é uma homenagem, né? Quem leu, né, o Dono da Bola, e aí tem uma pequena passagem logo no início, assim, que eu acho que ficou, né, em mim. E você perguntou da maternidade, é muito engraçado, porque ele foi feito antes, né, de eu ficar grávida, eu já estava casada, né, e aí quando você casa, você começa a fazer planos, projetos, você começa a falar, poxa, né, então quantos filhos vamos ter, né? Eu como filha única queria ter logo 3 filhos, né? Meu marido dizia que eu era maluca, hoje eu acho que eu vou ficar num só. Mas a gente se fala, como é que vai ser? E se tiver um menino? Ah, não, menino é danado, né? Menino vai ser aqueles meninos curiosos, que nunca se contentam, pergunta e você dá uma resposta e nunca se contenta com aquela resposta. E o menino que vai atrás, vai correr, vai naquilo que ele acredita, ele vai buscar a resposta para aquilo. E a gente meio que foi criando uma imagem de como seria ter um filho menino, né? E eu acho que daí surgiu o personagem do Dono da Lua. Que é o mesmo nome do seu filho. Na verdade, é o apelido, né? Ele não, o meu filho é Nicolas e o personagem é Nick. Então você gosta desse nome. A gente está conversando com Ronise Aline, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Raio X, com a nossa querida escritora Ronise Aline.
e o lançamento do seu livro O Dono da Lua. Vamos voltar a conversar um pouquinho com ela, Ronise. Vamos falar um pouco assim sobre a parte técnica do livro, a ilustração. A gente viu que foi feita pela Marta Werneck, né? A gente vai passar algumas imagens aqui do livro, a gente viu algumas ilustrações lindíssimas, uma riqueza de detalhes dela, né? E conta um pouco pra gente como é que foi essa sua relação com a Marta. A Marta foi uma grata surpresa para mim. Eu não conhecia o trabalho da Marta. Por sinal, é lindo, as lindo. cores, ela sabe trabalhar muito bem. Ela tem um traço maravilhoso. E quando eu fui conversar com a Laura, com a minha editora, né, e a gente foi fazer os acertos, né, vamos começar a produção do livro, propriamente dita, ela perguntou, você tem alguma preferência de ilustrador? Você tem alguém que você acha que seria a cara do Dono da Lua, que você gostaria? Eu falei, não tenho ninguém em mente. Ela, porque eu tenho uma ilustradora aqui, ó, que me foi apresentada, que fez um livro pra gente, que eu queria te apresentar, que eu acho que tem bem a ver com a temática do teu livro. E aí ela me mostrou os trabalhos da Marta. Aí eu apaixonei. Falei, na hora, pode ser ela. Tá bom, então eu vou entrar em contato com ela, tá? Aí ela entrou em contato, a Marta aceitou. E então marcamos o encontro, as três, para eu conhecer a Marta. Quando eu conversei com a Marta, né, além dela ser um doce de pessoa, ela estava apaixonada pelo livro. Ela contava para mim e ela já contava as ilustrações que ela tinha que vinha na cabeça. Ela falava, não, e aí, o marido dela também é ilustrador, e eu converso com ele, e aí eu contando, você imagina essa cena aqui? Eu imagino assim, assim, assim. Então, assim, foi muito bom ver que quem estava ilustrando o seu texto, a sua história, era alguém que tinha gostado, tinha entrado na história, tinha se apaixonado ali pela situação, pelos personagens, né? E quando você vê as ilustrações, né, a emoção quando ela mandou para mim as ilustrações, você vê que ela colocou o coração dela naquilo, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter sido ela a escolhida. E a gente vê que a imagem é muito importante também para instigar a emoção das pessoas, né? E quando quando você escreveu o livro, você já tinha pensado em fazer ele bem ilustrado? Ela deu bastante dicas? Como é que foi essa transação, né, na verdade? Uhum. Porque a gente não tem como você pegar um livro infantil e não ver uma boa ilustração. As crianças apenas, às vezes, se prendem só pelas historinhas. Quando eu era criança, eu via todas as gravuras para depois ler os gibis, né? A ilustração, na verdade, né, ela não está ali como coadjuvante do teu texto. Tanto que o ilustrador ele é considerado coautor, porque ele está ajudando a contar aquela história, né? Então, eu tenho, assim, eu acho que eu queria ter várias vidas, porque eu tenho várias frustrações que eu queria ser, além de escritora, de jornalista, e uma delas é trabalhar com imagem. Eu não sei desenhar nada, mas eu tenho uma admiração imensa por quem sabe. Então, quando eu escrevi O Dono da Lua, né, eu já imaginava como será que alguém vai ilustrar, como será que alguém vai enxergar essa minha história, né? Que traço, o que vai acrescentar. E a ideia é justamente essa, né? Ela não está apenas fazendo um pano de fundo para a minha história, mas ela está ajudando a contar. Quando eu fui olhando os detalhes de cada ilustração, na verdade, as sacações que ela teve, o que ela acrescentou para esse leitor conseguir mergulhar na história foi incrível. Então, ela ajuda, sim, a construir a história, né? E que sentimentos e até mesmo ensinamentos esse livro vai trazer assim para os leitores? Que ele vai assim tocar mais? Eu sou da opinião que literatura ela é para divertir, né? Literatura de ficção ela é para divertir. Ensinamentos, a gente tem assim várias outras possibilidades, né, de onde encontrar. Então a minha preocupação, né, não sei se é minha preocupação, mas a minha vontade ao escrever para a criança é que ela tenha tanto prazer de ler aquela história quanto eu tinha quando era pequena, quando eu continuo tendo até hoje. Então, assim, eu não fiquei muito preocupada em passar algum ensinamento. É claro que uma coisa, literatura é interpretação, né? Você vai ler o livro, você vai dizer assim, poxa, eu acho que a Ronise quis dizer isso assim, 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 né? Você vai tirar algum ensinamento, alguém vai tirar. Mas a minha intenção não era catequizar criança nenhuma, né? É desenvolver justamente o gosto pela leitura, né? Que eu acho que é o grande problema de que, né, das crianças crescerem, virarem adolescentes, jovens, e não lerem, né? É não ter desenvolvido esse amor pela leitura. E a gente viu que o seu prêmio foi
Na verdade, seu livro foi selecionado para o prêmio em 2009, Prêmio Monteiro Lobato de Literatura Estudantil no Sesc do Distrito Federal, ou seja, lá em outra cidade. Como é que foi isso? Você ganhou algum prêmio? Ele foi, não, eu fiquei, foram acho que 20, alguma coisa, 20 selecionados, alguma coisa assim, eu fiquei em quinto lugar, né, os prêmios foram para os 3 primeiros, mas fiquei muito feliz porque em 2009 eu ainda não tinha conseguido editor em 2009, né, e ter ficado em quinto lugar num concurso que é produzido, né, promovido pelo Sesc do Distrito Federal, mas que é aberto para o Brasil inteiro, né, e vários selecionados do Brasil inteiro. Então isso me deu ainda acho que mais estímulo para continuar tentando encontrar editora, porque foi visto algum mérito, né, naquela história. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já com mais Rony Zerini. Não saia daí! Você já imaginou o que aconteceria se a Lua sumisse do céu? E você, Rony? Já. E aí decidi escrever O Dono da Lua, para contar um pouquinho da história. Vamos ver então o que as crianças acham disso? E eu pedi para Deus, para ele criar. Eu chamaria um astrônomo para poder procurar a Lua no espaço. Ia fazer uma coisa para ela voltar. Olha, eu fazia uma comidinha para ela se aparecesse. A gente pode ver, assim, várias maneiras Sugestões, diferentes, né? Várias inclusive, tem uma resposta aí que seguiu a mesma lógica do Nick, do Dono da Lua. Mas vamos esperar para ler. Vamos esperar. Assim, muitas crianças são apaixonadas pela Lua, né? A gente viu ali, lá, a Lua não pode sumir, não pode sumir e tudo mais. É bastante interessante de ver essa relação também da criança com todo o universo e tudo mais. Você também pensou um pouco nisso? Não, na verdade o que eu digo, eu falei, a minha ideia foi criar uma história que fosse interessante, divertida, que a criança sentisse prazer. Não teve muita lógica racional por trás, não. Tá bom, então vamos falar um pouco sobre a sua vida pessoal. Tem um termo aí, barriga verde. Que expressão é essa? Conta um pouquinho pra gente. Barriga verde é como chamam os nascidos em Santa Catarina. É uma expressão de quem nasceu em Santa Catarina. Barriga verde. Barriga verde, nossa. E, assim, você saiu de Santa Catarina com quantos anos? Por que veio para o Rio de Janeiro? Meu pai era carioca, né? Ele é falecido. Minha mãe era catarinense. Ele foi para lá, conheceu minha mãe, casou, nasceu lá. Só que eu sempre fui apaixonada pelo Rio de Janeiro. Então, meu avô ainda morava aqui, minhas tias, né? Quando chegou a época de fazer faculdade, na cidade em que eu morava, que eu nasci, Rio do Sul, não tinha faculdade de jornalismo, então a opção mais próxima era Florianópolis, né, a capital, mas nunca tive muito interesse para lá e aí a minha opção natural foi vir para o Rio de Janeiro, né? Então conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória profissional, né? Jornalista, crítica literária, escritora, doutora, muita coisa. A gente pesquisou também que você trabalha com tecnologia, mas ao mesmo tempo é apaixonada por artes, artesanato. Tem uns livros dela lá, manuais feitos no site, muito interessantes. O 8 e o 80, né? Conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória. Eu acho que gera um certo equilíbrio isso aí, né? Eu sempre gostei, como eu vim de uma cidade pequena, então sempre tinha aquela coisa, a tia que fazia crochê, a outra tia que fazia tricô, né? E aí eu fui aprendendo, desde pequena eu fui fazendo essas coisas. E hoje em dia, né, eu já não consigo mais fazer, mas teve uma época em que eu fiz muito. Eu acho que te coloca próximo, né? Você falou de tecnologia, a tecnologia ela acaba sendo mediada muito por máquinas, né? E quando você tenta voltar, hoje tudo é muito industrializado, feito em série, né? E quando você vai para o artesanato, na verdade, você tem a peça única, né? Aquilo é feito colocando
a sua intenção, a sua emoção, né? A peça que você faz, você não consegue fazer outra exatamente igual como uma peça industrializada. Mas, infelizmente, não dá mais tempo para continuar com o artesanato. Porque realmente você tem um leque, né, de profissionalismo, é muito tempo trabalhando e tudo mais. E em casa, com o Nicolas, como é que é a relação dele com os livros? Ele adora livro, né? E é engraçado porque ele está já na escolinha, né? Tem 3 anos e 5 meses. E apesar de ter muito livro infantil em casa, como eu comentei, né? Muito livro infantil meu, a escola ela tem um projeto chamado Cirandas de Livros, que toda sexta-feira a criança traz para casa um livro, né? Que cada pai comprou 2 livros no início do ano. E aí existe essa ciranda, né? Cada final de semana a criança fica com um livro diferente, o livro do coleguinha que ela leva emprestado para casa, para a família ler, a idade dele ainda não lê, então para a família ler com ele. E é emocionante a alegria que ele sente quando chega sexta-feira, que eu vou buscá-lo e que ele está com aquela pastinha azul, que está o livrinho dentro, que ele fala, mamãe, livro, mamãe. A sensação, parece que ele não tem nenhum livro em casa, mas assim, a coisa do estímulo, né? De ele estar compartilhando o livro com os amigos, então torna aquilo tão mais interessante, né? E quando ele entra numa livraria, né, ele fica encantado, que ele olha, ele fala, mamãe, quanto livro, mamãe, né? Então, eu fico feliz de ver esse retorno, porque para alguém que gosta tanto de livro como eu, né, ver que ele está desenvolvendo já pequenininho gosto, né? E ele pega o livro, ele quer te contar a história daquele livro do jeito dele, mas ele quer te contar aquela história. E até ajuda na interação entre mãe e filho, aproxima mais, né? Porque com certeza. Professora universitária, crítica literária, escritora, doutorada, quando você arruma tempo para tudo isso? Como é que você concilia isso tudo? Muitas vezes abdicando de horas de sono, infelizmente. Mas dosando, né? Em determinados momentos você tem que se dedicar mais a uma parte. Por exemplo, no momento agora que está preparando o lançamento do livro, né? Com certeza tem alguma parte aí que estou tendo que dedicar menos tempo por causa do livro. Vai chegar um tempo em que o livro vai estar lançado, vai estar tendo vida própria, né? Vou estar pensando em outro projeto, mas vou estar me dedicando a outras coisas. Então, acho que é dosando um pouquinho, né? Dizem que isso é uma característica de sagitariano, não sei. Eu só sei que eu não consigo fazer uma única coisa. Eu tenho que fazer sempre muitas coisas diferentes para não cansar, né? E quando sobra um tempinho extra, o que você gosta de fazer? Além de dormir? Além de dormir. Além de ler? Gosto de sair com meu marido e meu filho, né? Fazer programas, a família poder estarem os 3 juntos, né? Curtindo alguma coisa, principalmente agora muito programa infantil, né? Porque a gente sempre acaba dando prioridade, acho que, para os programas infantis, né? Opiniões agora. Como você vê a questão do futuro do livro com relação aos avanços tecnológicos? Hoje a gente vê que teve muita baixa na venda de jornais e tudo mais. E como é que vai ser? Será que esse papel vai acabar? Eu acho que eu sou uma romântica, né? Eu acho que livro vai viver para sempre, né? Mas é preciso separar 2 coisas, né? Uma coisa é a ideia do livro, outra coisa é a ideia do suporte. É muita tecnologia que a gente vê hoje. Crianças cada vez mais cedo tendo celular, tendo notebook e tudo mais. E a gente não vê mais aquelas brincadeiras de as crianças na rua, amarelinhas, as meninas pulando corda, elástico. Como é que você vê essa necessidade tecnológica que a gente tem hoje? Eu acho assim, eu não sou, não coloco na tecnologia a culpa de tudo, até porque a tecnologia não tem culpa de nada, né? Tudo depende do uso que você faz dela. Eu tenho grandes experiências maravilhosas com a tecnologia, com a internet. Estou tendo nesse momento, né, com a questão da campanha nas mídias sociais do livro. Já fiz grandes amigos na internet, já reencontrei pessoas do meu passado que foram importantes. Então, eu tenho muitas experiências boas. É claro que tem gente que vai usar aquilo de forma negativa. Para uma criança, eu acho que o problema é que ela não sabe dosar ainda as coisas. Então, quando ela gosta de uma coisa, ela quer muito daquilo, né? Ela gosta de doce, ela vai querer muito doce. Então, se ela gostar de alguma coisa de tecnologia, que tem muito estímulo visual, movimento, interação, som, ela vai querer muito daquilo.
E aí cabe, eu não acho que você tem que tirar, né? Como é que você vai privar uma criança de ter contato com a tecnologia se o futuro dela vai estar ligado à tecnologia? Ela vai ter que lidar com isso tanto no dia a dia quanto profissionalmente, né? Eu só acho que você tem que equilibrar isso, né? Você tem que medir, né? Um pouco de cada coisa para que ela nem fique, né? Aquela coisa, ela só também passar o dia inteiro lendo e sem fazer outras coisas também não é bom, né? Então acho que você tem que dosar. Até mesmo que você fez essa grande campanha, né? Teve até alguns brindes que você deu, né? Vamos dar uma olhadinha, produção? Vamos ver os brindezinhos. Caneca, porta-livros, menininhas aí para se maquiarem com espelhinho bonitinho. Essas ideias aí bem legais. Vamos mostrar aqui pro pessoal, pro público ver o trabalho. A gente tem a caneca da Ronise, marcador, espelhinho aqui. Vamos lá. Aproveitando que você está falando dos brindes, né? Dá para reparar, o logo que está nos brindes não é o logo do livro, do Dono da Lua. Até porque quando eu mandei fazer os brindes, eu ainda não tinha as ilustrações do Dono da Lua. Então a minha opção foi justamente por criar um logo para mim, para não vincular a campanha, né? A campanha para o lançamento do livro, mas também para reforçar a minha imagem. Legal, olha, a gente tem aqui um marcador de livro também, ó, bem legalzinho, redondinho, com a fotinho da coruja, da Ronise. Temos um espelhinho para as meninas, olha que lindo. As meninas podem se maquiar na escola, deixa eu aproveitar um pouquinho aqui, ó. Tão bonitinho, dá. Ó, o espelhinho, canequinha, muito legal. E esses brindes assim, você teve ajuda de alguém? Não. Eu resolvi fazer por conta própria mesmo. E essa gravura, essa marca? Foi eu que fiz também. Foi você que fez? Nossa, muito interessante. Agora, não só os brindes, mas ela é apaixonada por paper toys, né? A gente viu várias dicas de paper toys, inclusive a Ronise criou o paper toy da corujinha Corina. Da corujinha Corina. Vamos tentar montar aqui com o pessoal para ver? Produção, traz aí pra gente dar uma olhada. Vamos ver. Eu tentei montar, eu me enrolei um pouco, mas vamos ver se eu consigo. E paper toy é uma coisa interessante porque não é só criança, até porque muitas vezes a criança não consegue montar, né? Mas você tem adultos, né, que são fascinados e fazem coleções e você encontra uma infinidade na internet de possibilidades de paper toy. E eu sempre gostei muito de tudo, né? Você falou antes do artesanato, eu sempre gostei muito de tudo que mexe com papel, artesanato de papel. Então eu adoro fazer, montar, faço para mim, faço para o meu filho. Vamos tentar. Tem aí ela em folha para o pessoal ver também, enquanto ela monta. Vamos mostrar aqui. O modelo está disponível no meu blog, site, né? ó. Blogzinho. Aí é só baixar, recortar. A minha dica é que escolham um papel um pouquinho mais grossinho, 180, por aí, tá? Porque um papel muito fino, às vezes complicado. Cuidado na hora de botar a cola, né? Moderadamente. Pega um palitinho. Pega um palitinho, um pouquinho. Colou uma parte, dá uma seguradinha, né? Vamos lá, vamos segurar então. Musiquinha. Na própria folha, existe a indicação, né, do que linhas que você deve cortar, que linhas que você deve dobrar e a ordem para ser colado, né? Começar do número 1, 2, 3, então vai facilitando, né? Você mesma criou essa parte da coruja? Eu utilizei, né, tá escrito aqui, eu me inspirei no formato, né, de um paper toy já existente, né, do Até o Crédito ali na folha, mas como fui eu que tinha criado a figura da corujinha, então, quer dizer, fui eu que, em cima do formato existente, eu desenvolvi o modelo da Corina. Nossa, muito interessante. Tá. E como é que foi escolhido o nome da coruja? Pois é. Quando eu criei o logo, né, e aí eu adoro corujas e acho que coruja, né, já faz uma relação com livros, leitura, conhecimento. Né? Eu pensei em dar um nome, né, toda mascote tem um nome, né, e fiquei pensando que nome que eu vou dar para mascote, e aí tive uma ideia, bom,
mais cabeças pensando tem mais ideias do que uma única cabeça, né? Então, já que eu ia fazer várias brincadeiras no blog, né, durante a campanha, eu resolvi começar justamente com uma brincadeira de sugestão do nome. Então, eu fiz pelo Facebook, né? E as pessoas me sugeriam, eu dei um prazo, me sugeriam nomes para coruja, e os nomes que tivessem mais curtidas, né? O nome que tivesse mais curtidas, ele ganharia o prêmio, que ele ganha uma canequinha, né? Muito linda a canequinha. E só que o nome que teve mais curtidas não foi o nome que eu escolhi, né? Porque não necessariamente seria o mesmo nome. Então, também a pessoa que sugeriu o nome que eu acabei escolhendo também ganhou uma caneca, e aí eu escolhi o Corina, né? Você fez até uma campanha de uma foto, né? Colocou a corujinha lá para o pessoal montar e fazer uma foto. Foi até uma foto da menina que colocou na planta, né? Isso. A corujinha lá, muito linda. Vocês também podem acompanhar tudo lá no site do livro da Ronise. Foi a campanha do Dia das Crianças, né? Então você montava, a ideia era você montar, né? Quem tem filhos, brincar junto com seu filho, ou não tendo, mas fazer a coruja e criar uma foto criativa, né? Com a Corina, e publicar. E a foto, né? A melhor foto também ganhou um brinde. Muito interessante, muito lindinho. Vamos lá, continuando a montagem. Aqui a gente está fazendo um pouquinho rapidinho, mas em casa a gente faz com mais calma, né? Pra colar direitinho. Tem que cuidar com cola demais não abusa, cola de menos solta, né? Mas você tinha dito que não tem muita habilidade assim com desenho, né? Você que criou a coruja, opa, tem uma contradição aí, conta isso aí pra gente. Eu não tenho habilidade para desenho, mas eu gosto de fuxicar muito, eu sou muito autodidata. E aí eu resolvi, sempre por causa do filho, né? Começar a fazer convite para aniversário de filha, mexer muito com softwares de imagem, né? Imagem e desenho. Então, eu não sei desenhar, mas eu sei manipular a imagem, eu consigo, então, através de vetores disponibilizados, eu vou modificando. Então, eu peguei um vetor original, uma imagem, né, na internet, original apenas da menina, né, e modifiquei ela totalmente para ficar... criar uma relação, né? Não um retrato, uma caricatura, mas uma relação comigo, muito inserir bonito. todos os outros elementos ao redor, né? Então, na verdade, eu não fiz o traço em si. Não podia faltar o livro, as letras e tudo mais, e a Corina, né? Vamos lá. Bom, enquanto a Ronise monta aqui a Corina, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com Ronise Aline, escritora do livro O Dono da Lua, e ela agora está mostrando pra gente o seu mascotinho, a coruja Corina, que a gente já está terminando de montar, super rapidinho, ó, passo a passo, vocês podem pegar no site para montar. Olha que coisa linda. Aqui é a corujinha que a gente tinha montado e essa aqui que a gente montou aqui agora. Vamos deixar aqui junto com todos os brindes do livro e da campanha do livro da Ronise. Ronise, agora a gente vai fazer algumas perguntas para as crianças. A gente foi para as ruas perguntar o que as crianças querem saber sobre você, sobre o livro, sobre tudo. Vamos dar uma olhadinha? Adoro. Adoro. Eu falei, não tenho preconceito, né? Tenho preconceito contra a literatura ruim. Mas eu acho que ela teve, além da história, né,
ser encantadora e fascinante, eu acho que ela teve o mérito, sim, de fazer muita gente ler, não só criança, mas adolescentes, jovens, adultos, aí, fãs da série. Então, eu acho que teve um mérito muito grande de trazer essas pessoas para a leitura. Uhum. Vamos ver, tem mais perguntas. Bom, eu nunca consigo ler um livro só, né, de cada vez. Então, eu estou lendo um livro mais adulto, eu estou num momento meio literatura de fantasia, então eu estou lendo Filhos do Éden, de Edgar Poe. E infantil, eu acabei de comprar um que eu comprei por causa das ilustrações, né? Ele chama Branca de Neve e as 7 Versões, que é do José Roberto Florero. Nossa. E as ilustrações, assim, de cara me fascinaram e eu acabei de comprar e vou começar a ler. Vamos então para um rápido ping-pong com você. A gente tem algumas perguntinhas aqui que a gente quer que você responda rápido. Vamos lá. Cor. Azul. Flor. Girassol. Amor. Meu marido. Frio ou calor? Frio. Chuva ou sol? Sol. Noite ou dia? Um dia especial. Dia que meu filho nasceu. Uma alegria. Minha família. Uma decepção. Morte do meu pai. Uma frase. Eu te amo. Uma comida. Japonesa. Um livro. Marcel Marnel Martel. Um escritor. Nossa, são tantos. Ana Maria Machado. Uma música. Você. Um ídolo. Meu pai. Ronise, como está o seu coração? Muito feliz. E para encerrar, qual o próximo sonho a ser realizado? Publicar o segundo livro. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer receber você aqui hoje no Raio X. Prazer foi meu. Obrigada pelo convite. A gente conversou hoje com Ronise Aline, escritora do livro O Dono da Lua, que breve vai estar em todas as livrarias. Fique agora com o clipe de Ronise Aline.